Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês de como preparar uma diluição específica. Nós vamos usar três exemplos. Como preparar uma solução de NaCl a 2%, NaCl a 3% e soro glicosado 10%. Com essa regra aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente pode realizar qualquer diluição específica. E esses três exemplos aqui foi só para exemplificar. Então, o primeiro nós vamos trabalhar o NaCl a 2%. Nosso primeiro passo é ver o que a gente tem disponível. Então, o mais comum é a gente ter o NaCl a 20% e, de preferência, eu vou misturar com alguma coisa que não tenha sódio. Ou água destilada, ou no caso pode ser o soro glicosado 5% também, que tem 0% de sódio. A partir desse momento, eu pego e coloco aqui os dois. Entre os dois, eu coloco o que eu quero. Então, eu quero NaCl a 2%. Aí eu faço uma subtração invertida. 0 menos 2, então eu tenho 2. E o outro também. 20 menos 2, eu tenho 18. Então, minha solução vai ter que ter duas partes de 20% e 18 partes de água destilada. Então, nós podemos somar essas partes agora. Então, 2 mais 18, 20. Então, ao todo de 20 partes, duas delas vão ser de NaCl a 20% e 18 aqui na mesma linha da água destilada. Então, por exemplo, se nós queremos 1000 ml de solução, então 1000, se eu tenho 20 partes, então eu tenho que dividir esse 1000 por 20 partes. Então, cada parte vai ter o quê? 50 ml. Quanto que eu vou ter então na diluição? Eu não tenho duas partes que eu vou usar de NaCl a 20%, então 2 vezes 50 ml, que é cada parte, 100 ml. E o restante, 900, que é 18 vezes os 50. Ou seja, vocês observaram aqui, a gente faz coloco aqui no meio, faço uma subtração invertida, 0 menos 2, 2, 20 menos 2, 18. Então, minha solução vai ter duas partes de NaCl a 20% e 18 partes de água destilada. Próxima solução, NaCl a 3%. Posso usar a mesma coisa que eu falei. Uma que eu tenho disponível numa concentração maior, 20%, e água destilada ou soro glicosado 5%, que também tem zero de sódio. Então aqui ele vai ter todas as duas soluções aqui, não tem nada de sódio, então é 0%. Coloco o 3% que eu quero aqui no meio e faço a subtração. Então, 0 menos 3, 3. 20 menos 3, 17. Então, minha solução vai ter que ter 3 partes de 20% e 17 partes de água destilada. Assim, eu vou fazer 3%. E como que eu vou fazer então? Do mesmo jeito, eu vou ver quanto de volume, somo as partes. 20 aqui também, então foi igual ao outro, não necessariamente vai ser, cada um vai dar uma soma, pode ser diferente ou não. Pego o volume, se eu quiser 1000 ml, por exemplo, divido agora, não tenho 20 partes que eu vou trabalhar no total, então 1000 dividido por 20, 50 ml por parte. Quanto que eu vou ter então? Então 3 vezes 50, 150 do 20% e 17 partes, que dá 850 de água destilada ou de soro glicosado 5%. Assim eu vou ter o que está no meio aqui, que é meu objetivo, um NaCl a 3%. Soro glicosado 10%. Então vamos supor que a gente tem lá glicose 50 e água destilada que está em 0. Coloco no meio novamente soro glicosado 10% e faço subtração invertida. 10, 0 menos 10, 10. 50 menos 10, 40. E posso simplificar, que aqui tem 0 e 0. Então, divido por 10 dá 1, divido por 10 dá 4. Então, na verdade, eu tenho 1 e 4. Somo as partes. Ao todo de 5 partes, de volume que eu quiser da solução, eu vou ter uma parte de glicose 50% e 4 partes de água destilada. Assim eu vou ter o do meio aqui que eu quero, que é o de 10%. Como exemplo, se for de 1000 ml, divido por 5. Então 1000 dividido por 5, 200 ml cada parte. E vou lá para ver então, se aqui não é uma parte, vezes 200, 200, 4 vezes 200, 800. Então isso é simples, é só a gente colocar as duas soluções que a gente tem.
não necessariamente, eu coloquei uma aqui que tem 0% da substância para facilitar, que eu acho que facilita as contas aí. Mas, por exemplo, às vezes eu poderia glicose 50% e soro glicosado 5%. Mas aí eu tenho 5 aqui. 5 menos 10 daria 5. 50 menos 10, 40. Então é 5 e 40, certo? Então 5 partes desta para 40 partes desta. Então é a mesma coisa. Não vai nunca mudar. Vai depender da solução que eu tenho. E se aquela substância, por exemplo, glicose, eu prefiro o sódio ou potássio. Eu prefiro, na maioria das vezes, usar água destilada. E uma que tem uma concentração a mais. Depois façam os testes com outras porcentagens que vocês quiserem aí. Que é importante fazer pelo menos uns 5 aí para ficar bem guardado. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí no curso aí também e no Continuidade Clínica. Um abraço a todos.